Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Entrada, Jesus, quer em teu coração, porque não lhe abre então. Não deixes que nada lhe ocupe o lugar, que resposta hoje vais dar. Vezes sem conta esperado ele tem, e agora eis que espera também. A ver se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Se um passo tu deres pra teu Salvador, ele te espera com amor. Unido a Jesus, toda treva se esvai, e ele morar em ti vai. Vezes sem conta esperado ele tem, e agora eis que espera também. A ver se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Todos nossos ouvintes, que com graça em seus corações recebem este programa em seus lares, em seus veículos, em seus receptores, como a palavra de Deus. Tenham reverência nesse instante e busquem de Deus aquilo que o Senhor quer que você saiba, para que assim também o Senhor possa dar aquilo que Ele quer lhe dar, espiritualmente falando.
Ele fará com que nós sejamos aquilo que devemos ser. E que todos peçam graça a Deus, para que eu possa também vos entregar esta mensagem, o sinal, no espírito que ela foi entregue através do profeta de Deus para esta era. Amém. Ouvintes, aqui está a mensagem, o sinal. E o sangue vos será por sinal. Agora, primeiramente, surge-se uma pergunta: que é um sinal? O dicionário diz que um sinal é uma mostra que um preço honrado tem sido pago. Ou seja, que o preço requerido tem sido pago. Por exemplo, o preço do bilhete do trem de ferro, ou do ônibus, ou do avião, você paga o preço e lhe dão uma amostra, um bilhete. Então aquela amostra não pode ser usada em nenhuma outra parte além dessa companhia. E é um sinal para com eles que você tem pago a passagem. É um sinal para a companhia que você pagou aquela passagem. E este bilhete não serve para nenhuma outra linha de transporte quando se trata de um bilhete reservado exclusivamente para uma companhia. Aqui onde temos lido na Palavra de Deus, que está em Êxodo, capítulo 12, verso 12 e 13. Vocês podem ler todo o capítulo 12 de Êxodo. Então, aqui no capítulo 12 de Êxodo, Deus está dizendo a Israel: o sangue do cordeiro é um sinal para vocês. O cordeiro ferido foi para Israel o sinal requerido por Jeová. O sinal para Israel naquele instante era o sangue do cordeiro. Teve que ser o sangue. Deus fez um sinal e o deu a Israel, e nenhum outro sinal servia. Somente aquele sinal. Nenhum outro sinal podia ser reconhecido. Para o mundo isto é loucura. Porém, com Deus é a única maneira. A única coisa que Ele requer é aquele sinal. Tem que estar em você. E você não pode obter o sinal até que o preço tenha sido pago. Então você possui o sinal, o qual lhe concede o privilégio de um passe livre. Agora, o sangue tinha que ser de um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem mancha, um cordeiro que deveria ser lavado antes. Portanto, era um sacrifício perfeito e que oferecia aquilo que Deus requeria do crente, do israelita. Então, se ele passasse ali o sangue de uma galinha, ou de um porco, ou de outro animal qualquer, aquilo não seria reconhecido. E vocês têm que entender, nós temos que entender, embora isso seja chocante, que nenhum credo, por mais que pareça, mesmo tendo a mesma cor, como o caso de um sangue de porco tem a mesma cor do sangue do cordeiro, isso não importa. Deus não reconhece nenhum credo denominacional. Deus não reconhece nenhum dogma de organização alguma, seja ela mais velha ou mais nova. Deus não reconhece pensamento de homens. Deus reconhece a sua própria palavra. Deus reconhece uma fé que Ele próprio nos dá, não a fé que uma igreja nos dá, para sermos
isto ou aquilo religiosamente falando. Dificilmente uma pessoa pergunta: você é um cristão? Oh, eu sou um cristão. Não. Sempre dizem: eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou assembleiano, eu sou católico. Por que não identificarmos como cristãos? Deus reconhece algum tique? Alguma passagem desta? Não. A única fé que Deus reconhece não é a fé de tal ou tal igreja. Não, absolutamente não. A única fé que Deus reconhece é aquela que Ele próprio introduz no coração do homem, pelo Espírito Santo. Se você ouve uma fé de tal igreja, você vai ser um crente conforme aquilo que aquela igreja lhe dá. Sim, isto é certo. Mas se você ouve do Espírito Santo, você vai ter uma fé que o próprio Deus lhe concede. Isso é chocante, mas é verdade. E a razão pela qual nós temos esse montão de coisas chamado cristianismo está justamente aí. É porque as organizações dão sua fé para as pessoas. E essas pessoas então passam a viver segundo a fé que elas receberam. Que Deus é 3 pessoas e que o batismo é nos títulos. Quando você nunca viu isso na Bíblia. Está certo? Agora, eu vou te dar um exemplo, meu ouvinte. Quem foi que deu a fé para Abraão? Foi algum sistema religioso? Não. Foi o próprio Deus que veio a ele. E mais do que isso, você vai encontrar nas Escrituras que depois o próprio Deus aceitou a fé que ele próprio deu para Abraão. Então, mesmo Deus nos dando a fé, é necessário que este negócio chegue à seguinte conclusão: que Deus depois aceite a nossa fé, que Ele próprio nos deu, para que não nos encontremos fazendo uma obra fora de sua vontade. Porque todo mundo que trabalha para Deus, trabalha porque recebeu fé para trabalhar. Mas há um segredo nisto aí, um segredo muito profundo, e que só pode ser discernido pelos olhos de Deus, pelo entendimento de Deus, que Abraão representa a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, mas a nossa fé não é igual? Sim, é igual até certo ponto. Ló cria no mesmo Deus que Abraão cria. Mas uma coisa é certa: Ló não recebeu a mesma fé que Abraão recebeu. Mas como se ele cria no mesmo Deus? Ló não recebeu a mesma fé, porque ele não ouviu, ele não esteve no mesmo diálogo com Deus que Abraão esteve. Isto é segredo? Sim, é um mistério, na verdade, mas agora está revelado. O que Ló ouvia constantemente? Política, necessidade dos jovens, e sodomismo, e coisas e tal. E ele gemia, diz a Bíblia, e ele era um justo, e ele gemia dia e noite, e se pôs na política para ajudar a cidade, como um justo que era, para brilhar lá dentro. Mas ele não era um tipo da noiva. Enquanto ele estava gemendo dentro de Sodoma e Gomorra, Abraão estava tendo diálogos com Eloí, que nem desceu a Sodoma e Gomorra. Mandou 2 anjos ali, na verdade. E o século recebeu 2 anjos. Você sabia disto? Tudo que está no Velho Testamento é uma sombra do Novo. E estamos na conclusão dos fatos. Quando Sodoma estava perto de ser queimada, desceram 2 anjos para ela. E agora, quando essa terra está perto de ser queimada, Deus enviou 2 anjos para ela,
para cegar os sodomitas. Quais são eles? Eles são reconhecidos pelo próprio Deus. Eles são Billy Graham e Oral Roberts. Billy Graham para os denominacionais, assim ditos. Oral Roberts para os pentecostais, assim chamados. 2 anjos desceram agora. Eles vieram pelo Espírito de Deus. Mas olha que tipo perfeito. Veja se o ministério do profeta desta era foi um ministério reconhecido como o de Billy Graham. Embora o próprio Billy Graham afirma que o irmão Branham, o profeta de Deus, é de fato um profeta. Ele diz: William Branham é um profeta de Deus. Embora Oral Roberts reconheça que o irmão Branham foi um homem enviado de Deus, mas nenhuma organização pôde recebê-lo. Por quê? Por causa do sinal, por causa do ministério. Ele não foi enviado para os sodomitas, ele foi enviado à noiva, ao Abraão. Abraão está separado. Abraão está comendo a coisa separado no novilho cevado. Abraão está recebendo a promessa aqui separado. Porém, 2 anjos desceram a Sodoma para se identificarem com justos. Justos que, na verdade, gemem dentro de Sodoma, mas que geram o quê? Um sistema moabita. Foi o que Ló resultou. O resultado de Ló foi um sistema moabita, que foi usado pelo falso profeta Balaão mais tarde. Mas vejam o que gerou Abraão. A coisa é totalmente diferente. Os tipos não falham nas Escrituras. Isso tem se cumprido agora. Veja que tipo de pessoas geram estes 2 ministérios tremendos que vieram à Terra nesta era. E veja que tipo de gente gera o ministério de Elias, do profeta de Deus. Veja que tipo de mulheres, de homens. O que foi que gerou Abraão? Na verdade, Abraão gerou um selvagem. Temos muitos selvagens por aí. Mas dele, de suas entranhas, pela promessa de Deus, de uma forma original, veio quem? Isaac, que apontava simplesmente para a posteridade real de Abraão, que é Cristo, disse São Paulo. Mas, ouvintes, vamos ao fato. Deus está nos mostrando estas grandes verdades. Atentemos para elas, porque como podemos escapar se não atentarmos para estas tão grandes verdades? Como o israelita poderia escapar, salvar seu primogênito, se não expusesse o sinal, conforme o profeta de Deus instruiu? Instrução é doutrina. Você precisa conhecer a doutrina do profeta de Deus para saber como expor sua vida, como manifestar sua fé. A Bíblia diz que Deus aceitou a fé de Abraão, que ele próprio, Deus, havia dado para ele. E verei o sangue, e passarei de vós. Que tempo, que grande privilégio é conhecer que a gente traz por dentro o passe pago, o sinal pago, pelo sangue do Cordeiro de Deus, o único meio pelo qual nós podemos entrar em Cristo Jesus, na terra prometida, no batismo do Espírito Santo e muito mais no rapto, no arrebatamento, na Santa Jerusalém, nas bodas do Cordeiro, no milênio e na eternidade. Vendo eu o sangue, diz o Senhor, passarei de vós. Essa é a única coisa que ele reconhecerá. Esta é a única coisa que ele reconhece nesse instante. Por isso é a única coisa que transforma as naturezas.
Por isso é a única coisa que traz salvação de fato. Por isso é a única coisa que batiza com o Espírito Santo. É o que ele reconhece. Não há nenhuma outra coisa que possa tomar seu lugar. Não há nenhum substituto, nenhuma denominação, nenhuma outra coisa pode tomar seu lugar. Deus disse: verei unicamente isso, o sinal. Não importava quão justos eram, nem quanta caridade faziam, e nem quanta educação tinham, ou como se vestiam. Não adiantava nada. Mesmo que estivessem fazendo uma grande obra para Deus, mesmo que estivessem evangelizando o mundo, não adiantava nada. E não adianta nada. O sinal é a única coisa que Deus reconhece. Vendo eu o sinal, então passarei de vós. Passarei de vós? Fique conosco, Senhor, não passe de nós. Sim, isto é certo, é clamar, não passe de nós. O mal seria Deus passar de nós. Mas naquele caso, era a ira de Deus, era o juízo de Deus, era o anjo negro, era a morte, rondando as tendas, rondando as casas, rondando as famílias. E a outra coisa que está acontecendo nesse instante, o que está rondando o seu lar, o que está rondando a você, quando você põe o olho naquela mulher que está vestida propriamente para ser cobiçada, está te rondando é a morte, e somente o sinal poderá te salvar. Mais nada. A ira de Deus passará por vós, se houver o sinal de Deus, e este sinal é o Espírito Santo, que autentica a sua fé no sangue de Jesus Cristo. Não é um credo de uma denominação, mas sim na palavra de Deus. O sangue era o sinal que Jeová requereu. Ele não requereu outra coisa. Agora, ele reconhecia somente no lar onde aquilo havia sido cumprido. O sangue foi por sinal, sinal de vida, sinal de preservação, sinal de conservação da vida, sinal de conservação da salvação. Isto está certo? Vejam, a única coisa que nos mantém limpo diante de Deus não é a sua fé esquematizada por homens entre quatro paredes. A única coisa que nos mantém limpos diante de Deus é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando é visto através de uma fé que o próprio Deus nos concede e que é aceita pelo Espírito Santo, que é manejada, ativada pelo Espírito de Deus, então nos vem a revelação da graça, esse grande favor imerecido, o perdão dos nossos pecados, de forma tal que somos vistos perfeitos aos olhos de Deus, porque Ele nos olha através do sangue que está em nós pela fé, por sua vez ativada pelo Espírito Santo. Que Deus faça vivificar nesse instante em seu coração, meu ouvinte, a fé verdadeira, do Deus verdadeiro, no sangue verdadeiro, pelo Espírito Santo da verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja, Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim, e à noite, daqui a pouco, 1 hora da tarde, teremos o trabalho com a mocidade.
às 5 horas da tarde, companheirismo, e às 18 horas, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gamo, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto de cura, de libertação, ali na igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18 horas, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quanto tempo distante de Deus, contrariando tudo que aprendi, nos caminhos do mundo vaguei, sem destino, sem rumo segui, com o exemplo daqueles que amo, que comigo compõem o meu lar, novamente bem junto de Deus, e pra sempre almejo estar. Espero por ti, Senhor, aguardo tua volta. Quero ser mais um entre os teus, a subir ao céu. E quando a este mundo voltar, com toda a tua glória, estarei bem juntinho com os meus, a te contemplar.
Hoje vivo em um lar cristão, decidi aceitar a Jesus, por ser filho de quem nos criou e por nós ter morrido na cruz. Seu exemplo de vida nos guia em caminhos de paz e amor, rumo às santas mansões celestiais, onde espera o Pai Criador. Espero por ti, Senhor, aguardo tua volta. Quero ser mais um entre os teus, a subir ao céu. E quando a este mundo voltar, com toda a tua glória, estarei bem juntinho com os meus, a te contemplar. Estarei bem juntinho com os meus, a te contemplar. Continuando com a mensagem tremenda e poderosa do profeta de Deus, nós receberemos mais um passo na fé e conscientização daquilo que somos em Cristo Jesus. Vendo o sangue, passarei de vós. Vale a pena repetirmos isto, lembrando daquilo que os 2 discípulos de Emaús disseram, pediram a Jesus: fique conosco, Senhor, fique conosco. Então eles não queriam que o Senhor passasse deles, mas neste caso, aqui no Egito, a promessa era esta: vendo eu o sangue, passarei de vós. Isto quer dizer que era o próprio Deus trazendo ira, juízo sobre o povo que não expusesse o sinal. E neste caso, é terrível estar com Deus. Neste caso, é um lugar terrível, porque Deus é um fogo abrasador. Quem pode ver Deus? Nem um animal sequer podia tocar no monte, que seria fulminado. Fora de Jesus Cristo, fora do sangue, nós estamos debaixo da ira, estamos debaixo do juízo. E neste caso, só uma coisa pode fazer com que o juízo passe de nós: é o sangue de Jesus Cristo. Fé no sangue de Jesus Cristo, trazida aos nossos corações, não por uma interpretação humana, mas pelo próprio Espírito de Cristo. Então o sangue era o sinal que o requerido por Jeová havia sido cumprido. O sangue foi o sinal. A vida, Deus havia dito: porque no dia em que dele comerdes, morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. E agora havia uma vida posta em substituição pela vida do crente. Porque Gênesis 2, 17 tinha que estar em cumprimento. Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Mas ele deu a via de escape. Permitindo a queda, ele admitiu assim expressar o seu atributo de Salvador.
E como ele poderia salvar o crente, ao homem, sem que houvesse satisfeito a pena do pecado? Porque no dia em que dele comerdes, morrerás. Foi justamente dando para o homem pecador um substituto. Sim, havia uma vida posta em substituição pela vida do crente. Você sabe que ali estava um cordeiro, sem mácula, para morrer no lugar do crente, daquele que cria que de fato um cordeiro morrendo no seu lugar, ele podia voltar para casa, para os seus filhos, para a sua família. Então Deus, em sua misericórdia, fez um substituto. E isso consistiu em algo que tinha que morrer em seu lugar. Você está vendo isto no Velho Testamento? E como você olharia para isto no Novo Testamento? Seria ir ali matar um cordeiro, uma ovelha? Seria ir ali fazer uma confissão secreta a um homem, a um suposto sacerdote? Como você faria isto no Novo Testamento? Nenhuma outra coisa serviria lá atrás, lá naquele dia, lá naquele momento, quando Deus disse que teria que matar um cordeiro e o sangue ser exposto nos umbrais das portas. Não foi legumes. Ora, veja só, notem isto. A coisa não era legumes. Não era frutas tampouco. Vocês estão entendendo o que o Espírito está nos mostrando? Não era legumes, não era frutas. Esse era o sacrifício de Caim. Era bonito, na verdade. Era um altar muito lindo. E dedicado a quem? Ao diabo? Não, a Deus. Você não pode ver esses cultos de hoje como estão lindos, enfeitados de belas mulheres, de beleza artificial e de tanta coisa, espetáculos deslumbrantes e emocionantes, que a pessoa não sabe se fala a língua, se salta, se grita, o que faz. Culto de Caim era desse jeito. Mas a coisa tinha que ser outra, como tem que ser outra. Tinha que ser uma vida com sangue. Vejam aqui, ouvintes, prestem atenção. Na verdade, sangue constrange. Há pessoas que sentem mal e até desmaiam ao ver sangue. Há pessoas que se comovem e até choram ao ver sangue sendo derramado. Mas você note, preste atenção, da emoção e da sensação que uma pessoa tem ao ver sangue derramado. E veja a sensação e a emoção que a pessoa tem quando uma bola entra lá no gol. Quando a mulher passa ali devidamente fantasiada e exposta. Qual é o tipo de reação que a pessoa tem? É diferente. Quando a pessoa assiste um culto muito bonito, com corais adestrados, bem treinados e vozes à ponta de agulha, a sensação é muito diferente. A emoção é muito diferente de quando você vê sangue sendo derramado. Há emoção, há sensação, há alguma reação interior? Sim, perfeitamente. Mas veja, qual é a reação que há naquele culto caimita? E qual é a reação que há naquele culto de Abel? Quando se vê sangue, a reação é completamente diferente. Embora os mesmos sentidos estejam sendo acionados, movidos, ativados, mas você está agora com esta mensagem para você poder fazer a diferença quando você vê espetáculos religiosos,
espetáculos femininos e coisas assim, você vai lembrar desta mensagem. Na verdade, isto causa arrepio, emoção, sensação. Mas quando eu vejo sangue, se você ver o sangue de uma pessoa sendo derramado, se você ver agora um homem ali sangrando o outro, e aquele sangue jorrando no chão, você vai ficar indiferente? Dificilmente um homem poderia ficar indiferente. Há também uma emoção, há uma reação interior ao ver aquele espetáculo tão horrível, tão terrível. Então o altar de Caim era lindo, lindíssimo e causava uma reação, uma sensação, uma emoção. E o altar de Abel era totalmente diferente. Era um cordeiro trêmulo sangrando. Não é assim que sempre Deus tem se manifestado? Vejam as lágrimas do verdadeiro arrependimento pelo pecador e a pecadora se identificar com o sangue de Jesus Cristo. É completamente diferente de uma emoção trazida pela eloquência de um grande pregador. É completamente diferente da emoção trazida por um dom que está ali sobre um homem. Isto é completamente diferente, porque é uma identificação de alma. É uma alma passando por uma experiência de transformação, de morte da sua natureza e vivendo aquele sacrifício em si. Então a vida havendo saído do sacrifício, agora o sangue era o sinal de que o mandato de Deus havia sido cumprido. Está certo? Isso é pela perfeita vontade e pela perfeita revelação de Deus, porque era a única coisa que podia responder, era o sangue do Cordeiro. Agora, o que requeria Deus? Ele requeria a vida, porque o dia que comerdes certamente morrerás. E o sangue mostrava, era o sinal que a vida havia sido oferecida. O sangue mostrava que algo havia morrido. O requisito de Deus, o sangue era o sinal que a vida já não estava, isto é, a vida do animal do qual Deus havia falado. Quando o pecador sai dali perdoado, isso não quer dizer que Deus esqueceu de que os seus pecados não precisavam mais exigência nenhuma e que nada precisava morrer no lugar daqueles pecados. Não, não. Deus nunca deixa passar isto. Cristo tem que morrer por você, em sua própria experiência individual. Filho de crente não é crente. Dizem, filho de peixe, peixe é. Na verdade, está certo. Mas filho de crente não quer dizer que é crente. Ele tem que passar pela experiência do sacrifício. Ele tem que passar por uma experiência de Cristo morrendo por ele, porque ele pecou. Como podem batizar uma criança? Se o batismo é para quem se arrepende de pecados, como se explica isto a estas alturas? É exigência de Deus no seu interior, no seu íntimo, a sua alma no seu espírito, sendo satisfeita. É Cristo morrendo por você. Isto é, você sofrendo a experiência do sacrifício de Jesus Cristo. Então todo o seu passado está apagado. Agora, a pena requerida por Deus está satisfeita, está correspondida em sua vida, irmã. Em sua vida, irmão. Aí citam demais o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer? Crer, nesse caso, seria levar o substituto e apresentá-lo a Deus. Quem é o substituto seu? Quem morreu no seu lugar? Foi Jesus Cristo, para que você continue no pecado, vivendo sob as inspirações e aspirações de mulheres mundanas que ditam a moda para as cristãs? Quem ditou a moda das cristãs foi Sara. 1 Pedro capítulo 13 está a moda das cristãs. Foi Ana, foi Maria. A quem você pode apresentar como seu substituto a Deus, uma vez que ele requer morte do pecador? Sim, eu apresento a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Isso é intelecto apenas, isso é mente, isso é religião apenas. Quando você diz isto e continua vivendo na mentira religiosa, num batismo pagão de títulos apenas, crendo em 3 pessoas distintas e outras coisas, e atuando como o mundo, isto não passa de intelecto, isso é um cristianismo intelectual apenas. Isso é um cristianismo organizacional. E o corpo de Cristo não é organização, o corpo é um organismo vivo, que tem passado pela experiência de atender o requisito de Deus em relação ao pecado. E esse requisito é o próprio que Deus concedeu, é Cristo, morrendo em seu lugar, como filho daquele rei que foi morto. Aquele rapaz matou o filho do rei, e ele estava sentenciado à morte. O Supremo Tribunal condenou o criminoso à morte. Mas antes de morrer, um dia o rei desceu lá sozinho, lá naquela cela escura, aquele homem ali isolado, aquele pobre rapaz sentenciado à morte, condenado pelo seu crime. Não sei em que estado você está hoje, nesse presente momento, mas aquele estava numa cela como eu esteve um dia, numa cela religiosa, grades dogmáticas, condenado à morte. E o rei desceu lá, naturalmente segurou naquelas grades e chamou aquele rapaz: venha cá, por que você matou meu filho? Para que você fez isto? Aquele rapaz cabisbaixo disse para o rei: ele não merecia, eu não estava em mim, foi uma força, vamos dizer, uma força diabólica que me tomou conta. Foi uma precipitação horrível, eu mereço morrer. Aquele rapaz não merecia isso. Eu não sei porque eu matei. O rei virou as costas e logo mandou ali colocar um tapete partindo daquela cela, dar-lhes roupas reais, a roupagem do seu próprio filho, e diz: agora você vai ter que ficar no lugar de meu filho, porquanto você o matou. Não é outra coisa que está acontecendo o que acontece com o verdadeiro crente. Eu matei a Jesus, o meu pecado levou à cruz, ele foi condenado por causa de mim, mas Deus exige agora que minha vida esteja em seu lugar, que ele esteja em meu lugar, que eu esteja em seu lugar. E você tem que tomar o lugar de filho, tem que tomar a roupagem do filho, não de uma denominação. Aquele homem que entrou com a capa na grande ceia, com uma roupagem denominacional, foi lançado na grande tribulação.
Na ceia do Senhor não se entra com roupagem dogmática, com interpretações de homens, com doutrinas humanas. Tem que entrar com a roupagem do Filho, com o manto que não pôde ser rasgado, não pôde ser dividido em credos e dogmas como o vestido foi. É o manto, é aquele manto intocável, é a sã doutrina, é a palavra dos apóstolos e dos profetas sobre a qual a igreja está edificada. Tome o lugar do Filho, responda pelo Filho dentro de sua casa, em todos os lugares. Tome a roupagem de uma santa mulher, tome a roupagem da palavra, para você se apresentar diante do Rei como filho de Deus, por adoção, como diz São Paulo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você, localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens. E 5h da tarde, companheirismo com a igreja, e às 18h o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família. Hoje às 18h especialmente teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Eu tenho um valor que nunca sonhei, palácios, riquezas e glória eu bem sei, e belo e feliz o lar que eu ganhei. Eu sou de Jesus,
real, só Deus pode dar. Eu sou de Jesus, eu sou filho do Rei. Quem na areia constrói, vê a casa cair, a procela destrói quando chega a rugir. Se o vento soprar, em perigo há de estar, sobre a areia a mansão, sem firmeza no chão. Quem na rocha constrói tem descanso real, não se abala a mansão no maior temporal. Se o vento soprar, bem segura de estar, pode o vento rugir e a tormenta cair. Cristo é a rocha real, sobre a qual sem tardar tua vida